Em algum momento da sua vida você imaginou que viveria uma pandemia? Na minha cabeça nunca havia cogitado algo do tipo. E aqui estamos nós em 2021, há mais de um ano enfrentando a pandemia do Covid-19. Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo igual número de pestes e de guerras. E contudo, as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Acompanhe a resenha do livro A Peste, de Albert Camus. Albert Camus nasceu em 1913 na Argélia. Ele é considerado franco-argelino ou até mesmo francês, porque seus pais eram franceses e ele nasceu no período em que a França estava ocupando territórios na África. Camus perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial, o que contribuiu para a ruína financeira da família. Apesar de muito pobre, ele conseguiu estudar, fez filosofia, graças a um professor que incentivou e investiu nele. Ele chegou a fazer doutorado e em 1957 recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Se você quiser saber mais sobre Albert Camus, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo da professora Carmen Lúcia do canal O Que Vi do Mundo. A Peste é uma ficção que narra a epidemia de ratos que acometeu a cidade de Oran, um lugar pacato na costa da Argélia. Do nada começa a aparecer um rato aqui, outro ali, e vai aumentando, e esses ratos vão morrendo aos montes, e as pessoas também começam a adoecer e morrer. Os sintomas da peste eram febre, dores no corpo, que evoluía para inflamação dos gânglios, formação de pequenos tumores. Os personagens principais da narrativa são um médico, um prefeito, um jornalista, um juiz, um padre, um capitalista. Não vou citar os nomes porque é tudo nome francês, eu nem sei pronunciar. Quem me ajudou com a pronúncia do nome do autor foi minha amiga Camila. Aliás, muito obrigada, Camila. Essa história foi escrita em 1947, 2 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. É uma alegoria do nazismo, portanto, uma interpretação nesse sentido é o primeiro caminho. O que não impede de fazermos uma leitura e pensarmos de uma forma mais geral sobre a humanidade, como esta humanidade se comporta frente a uma situação incomum, como por exemplo, uma pandemia. Eu li essa obra no auge da pandemia do Covid-19 e vi muita semelhança com a realidade, a começar pela descrença inicial. A reação de muitas pessoas frente à peste era negar, minimizar, e após um certo período as pessoas pareciam anestesiadas. E se você fizer um esforço, vai se lembrar que no início da pandemia do coronavírus as pessoas ficavam horrorizadas com as mortes na Itália, e hoje no Brasil nós temos mais de 500 mil de mortos e parece que não nos afeta tanto. Números flutuavam na sua memória e ele dizia a si mesmo que umas 3 dezenas de pestes que a história conheceu tinham feito perto de 100 milhões de mortos. Mas que são 100 milhões de mortos? Quando se fez a guerra, já é muito saber o que é um morto. E visto que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres semeados ao longo da história esfumaçam-se na imaginação. 10 mil mortos são 5 vezes o público de um grande cinema. Aí está o que se deveria fazer: juntar as pessoas à saída de 5 cinemas para conduzi-las a uma praça da cidade e fazê-las morrer em montes para se compreender alguma coisa. Em Oran, as pessoas também foram submetidas à quarentena, que é o método mais antigo de se controlar uma doença contagiosa. Desde os tempos bíblicos, pessoas doentes eram isoladas. No entanto, é uma medida que possui pouquíssima adesão. Os jornais publicaram decretos que renovavam a proibição de sair e ameaçavam com penas de prisão os infratores. Patrulhas percorriam a cidade. Algumas famílias, poucas aliás, não levaram a questão a sério e, sobrepondo a qualquer prudência o desejo de rever os parentes, convidaram estes últimos a aproveitar a ocasião. No entanto,
Os prisioneiros da peste logo compreenderam o perigo a que expunham os parentes e resignaram-se a sofrer a separação. Você já deve ter ouvido falar de várias pessoas que se contaminaram em alguma festinha ou encontro familiar e isso lhes custou a vida. O que mais me impressionou neste livro foi observar a semelhança entre a realidade que vivemos com a reação de cada setor da sociedade representado pelos personagens desta ficção. O médico, representando os profissionais da saúde, foi o que mais trabalhou, se empenhou em combater a peste, sempre com muita racionalidade, cautela e trabalho constante, sacrificando a própria família em prol de trabalhar pelo bem coletivo. Eu vou ler um trecho aqui como uma homenagem aos profissionais da saúde que lutaram como verdadeiros heróis nesta pandemia. Todos os homens que, não podendo ser santos e recusando-se a admitir os flagelos, se esforçam, no entanto, por ser médicos. O capitalista da história vê na peste uma oportunidade para fazer negócio, ou seja, ele se aproveita da fragilidade do momento para enriquecer. Sobre isso, tem uma parte que me marcou bastante. Este personagem contou que um grande merceeiro do seu bairro armazenara gêneros alimentícios para vendê-los mais caro e que tinham encontrado latas de conserva debaixo da sua cama quando foram buscá-lo para levá-lo ao hospital. Morreu lá, a peste não compensa. Como eu sou cristã, o padre me chamou bastante atenção. É o personagem que tenta lutar contra a peste pelos seus próprios meios, organizando semanas de preces coletivas, dizendo que a peste é um castigo divino, que as pessoas precisam voltar-se para Deus, senão elas vão morrer. Um discurso simplista que provavelmente em algum momento dessa pandemia você também ouviu. Como o autor era um filósofo, é claro que aqui também tem algumas provocações sobre o absurdo da existência humana, a liberdade, o sentido da vida, o sofrimento de crianças, temas muito interessantes para nós pensarmos. E para concluir, sabe aquela fala clichê, nós vamos sair muito melhores de tudo isso? Será que é verdade? Será que as dificuldades sempre produzem virtudes? A peste tem o seu lado bom, que abre os olhos, que obriga a pensar. O médico sacudiu a cabeça com impaciência. Como todas as doenças deste mundo, o que é verdade em relação aos males deste mundo é também verdade em relação à peste. Pode servir para engrandecer alguns. No entanto, quando se vê a miséria e a dor que ela traz, é preciso ser louco, cego ou covarde para se resignar à peste. As dificuldades não são determinantes em moldar um caráter mais nobre. É a nossa escolha frente à dificuldade que traz a possibilidade de melhoria. Aí eu te pergunto, você tem usado essa pandemia para desenvolver o seu senso de empatia coletiva? Você tem crescido intelectualmente para não ser refém das manipulações políticas? Você tem se aprofundado nas suas crenças espirituais para não ser mais um no discurso superficial? O que é natural é o micróbio, o resto, a saúde, a integridade, a pureza, se quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais se deter. O homem direito, aquele que não infecta quase ninguém, é aquele que tem o menor número de distrações possível. E como é preciso ter vontade e atenção para nunca ficar distraído. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com os seus amigos. Se vocês quiserem conhecer a interpretação dessa obra como uma alegoria do nazismo, recomendo a resenha da professora Carmen Lúcia, que faz uma reflexão sobre o fascismo que eu achei incrivelmente inteligente. Quando estoura uma guerra, as pessoas dizem: não vai durar muito, seria estúpido. Sem dúvida, uma guerra é uma tolice, o que não a impede de durar. O flagelo não está à altura do homem. Diz-se então que o flagelo é irreal, que é um sonho mau que vai passar. Mas nem sempre ele passa. E de sonho mau em sonho mau são os homens que passam.